Oi, gente! Essa é a parte 2 do meu vídeo de ranqueando os meus livros de terror. Eu sou a Betavel e sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou começar com o livro Meu Saboroso Cadáver, que foi o livro que eu comprei logo depois de Coraline. Esse livro se passa em uma realidade em que o governo contou às pessoas que a carne de animais não é mais apropriada para consumo. E em qual solução eles chegaram? Vamos todo mundo se tornar vegano? Não, óbvio que não. Qual foi a melhor solução? Vamos começar a transformar pessoas em animais de abate. Aí, qual foram os primeiros alvos? Que coincidência! Imigrantes ilegais e também pessoas que estavam em cárcere. Essas pessoas foram separadas da sociedade para serem levadas ao abate. E com o tempo começaram a reproduzir essas pessoas e os filhos que foram nascendo não tiveram nenhum tipo de instrução, não foram ensinados a agir como humano. Então, obviamente, essas crianças se tornaram pessoas que agiam feito animais, não tinham consciência alguma. E o personagem principal desse livro é um homem que trabalha em um matadouro e que acaba recebendo uma cabeça do seu chefe. Cabeça é como eles chamam essas pessoas que vão ao abate. E a história é ele e essa pessoa desenvolvendo uma relação, e isso vai dando esperança pra gente de que esse livro é como se fosse um universo distópico em que o personagem principal vence o sistema. E o final é uma reviravolta muito chocante. Ele não é meu favorito, mas eu vou colocar ele no bom. Agora eu vou falar de Floresta dos Medos, de Emily Carroll. Ele é um livro de terror, mas infantil. É quase na mesma vibe que Coraline. Só que são várias histórias de terror em quadrinhos. Então são várias histórias com plot twist, histórias com um pouquinho de suspense e que tem um pouquinho de lição de moral, pelo menos algumas delas. Como, por exemplo, tem uma história nesse livro de 3 irmãzinhas que vão desaparecendo. 2 irmãs desaparecem e a mais nova vai procurar por elas. E elas sempre desaparecem quando um homem estranho chega na casa delas. Aí a mais nova foi atrás dele. Aí, resumo da história: não fale com estranhos, não abra a porta para estranhos, porque senão algo ruim pode acontecer. Ele é um livro bem legal, mas não é um que eu repetiria várias vezes, então eu vou colocar como uma leitura. Agora eu vou falar de um livro que eu amo de paixão, que é A Maldição do Mar. A história conta sobre uma garota que mora em um farol com a sua mãe. E nesse local onde ela mora, né, na cidade que fica próxima à Ilha do Farol, existe uma maldição que é, em todo verão, 3 garotas que foram mortas, acusadas de bruxaria, retornam e possuem um corpo de 3 meninas para matar os garotos da região, como vingança pela sua morte. Mas uma dessas garotas fantasmas já está possuindo o corpo da protagonista há 3 verões seguidos. E nesse verão, que está sendo retratado no livro, ela acaba se apaixonando por um turista. Eles se tornam amigos e passam esse verão juntos. O turista, que não sabe que a menina está possuída, quer investigar sobre essa maldição e quer provar que ela não existe, para impedir que as garotas dessa região acabem sofrendo por causa dessa maldição. E, se essa maldição existe, ele quer arranjar uma forma de quebrar ela. E, enquanto isso, ele nem sabe que a menina que está do lado dele é uma das fantasmas. Eu, com certeza, vou colocar esse livro na categoria de favorito. Não tem como. Agora chegou a vez do livro Mansão Gallant. Esse livro é incrível. Ele fala sobre uma garota que consegue enxergar fantasmas. Um desses fantasmas, inclusive, é a sua mãe. Ela é órfã. Ela mora num orfanato só para meninas.
E ela acha que o único jeito de sair daí é quando ficar um pouco mais velha e for caçar seu rumo na cidade mais próxima. E acabar namorando um dos garotos que fica no acampamento vizinho desse orfanato. E o único consolo que ela tem na vida, a única coisa que ela tem da sua mãe, que é uma memória dela, é o diário da sua mãe, que vai ser muito importante ao longo da história. Só que aí, um belo dia, ela recebe uma carta de um tio falando que ele quer muito ver ela, ele quer que ela vá pra casa e que ele ama ela e que o lugar dela é a mansão Gallant. Spoiler, não foi o tio que escreveu essa carta. Aí ela descobre que a mãe dela era, né, uma parente, né, um membro de uma família super rica que morava em uma mansão. E os donos do orfanato deixam, né, essa menina ser levada até essa mansão. E quando ela chega lá, ela descobre que tem um primo que já trata ela com uma cara fechada e com muita raiva, porque ele achava que era o último herdeiro dessa família. Mas ele não fazia isso por ganância, a gente vai entender ao longo do livro. E também, ao longo, né, dessa história, nós também descobrimos que essa mansão tem um portal para o mundo dos mortos, onde é controlado por sombras e uma sombra rei demoníaca que quer o sangue de todos os membros dessa família. Infelizmente, eu não tenho como falar mais coisas sobre esse livro sem acabar dando muito spoiler, mas ele com certeza vai pro favoritos também. E agora chegamos ao último livro, que é Só Animais os Salvam. Então, eu ainda estou lendo esse livro, mas eu não me lembro exatamente se ele se passa entre a Primeira Guerra ou a Segunda Guerra Mundial. Me panfletaram ele como um livro de terror, mas ele é mais um livro sobre a reflexão da maldade humana. Ele é quase um saboroso cadáver, só que chato. Ele conta várias histórias de animais de estimação que foram companheiros de pessoas famosas ou importantes na história. E essas historiezinhas falam sobre como eles morreram, normalmente retratando seus últimos meses, semanas ou até o último dia de vida. E nisso vai mostrando como são sempre as pessoas que mostram que sempre conseguem se superar no quesito ruindade e acabam causando a morte desses animais. Como, por exemplo, conta a história de um cachorro de raça que, no fim da sua vida, acabou perdendo a sua vida de luxo e acabou se tornando, né, uma bomba viva para, se eu não me engano, as tropas nazistas, que colocaram um explosivo nas costas dele e fizeram ele correr para baixo de um tanque inimigo. Ou, por exemplo, um mexilhão que estava preso ao casco de um navio de guerra e que acabou sendo bombardeado. Então, é essa a vibe do livro. Confesso que eu dei até uma pausa nessa leitura. Sinceramente, não sei se vou voltar a ler, então eu vou colocar ele no sacrifício. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, curte e siga meu canal.